Alô, olá você, tudo bem? Estamos chegando com o Panorama Esportivo, trazendo até você as principais informações do esporte. Campeonato Brasileiro da Série A no final de semana teve rodada completa, mas infelizmente os nossos times de Santa Catarina não tiveram uma rodada feliz não. O Avaí foi goleado enquanto que a Chapecoense apenas empatou. Vamos ver as informações. A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A começou no sábado com a vitória do Santos frente ao Atlético Mineiro pelo placar de 3-1. O Atlético de Goiás foi derrotado pelo São Paulo por 1-0. O Botafogo perdeu em casa para o Fluminense por 2-1. E o Avaí foi goleado pelo Coritiba pelo placar de 4-0. No domingo, o Corinthians fez 3-2 no Palmeiras. O Cruzeiro superou o Atlético Paranaense por 1-0. O Grêmio bateu o Flamengo por 3-1. O Bahia venceu a Ponte Preta por 2-0. No complemento da rodada, Chapecoense e Sport Recife empataram em 1-1 e o Vasco também ficou no empate em 1 gol contra a equipe do Vitória. O Corinthians lidera a Série A do Campeonato Brasileiro com 62 pontos, seguido pelo Santos, que tem 56. Grêmio e Palmeiras têm 54 pontos cada. O Cruzeiro tem 51. O Botafogo, 48. E o Flamengo fecha o G7 com 47 pontos. Depois aparece o Vasco com 45. O São Paulo tem 43. Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fluminense têm 42 pontos cada. A Chapecoense tem 40. O Coritiba tem 38 pontos e o Sport tem 36. Na zona do rebaixamento, Vitória, Ponte Preta e Avaí têm 35 pontos cada. E o Atlético de Goiás é o lanterna com 27 pontos conquistados. A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A acontece no meio da semana. Na quarta-feira, 19h30, o Avaí recebe em Florianópolis a equipe do Bahia. No mesmo horário tem Ponte Preta e Grêmio. Às 9h, o Atlético Paranaense enfrenta o Corinthians e o Sport recebe o Botafogo. Já às 9h45 tem Flamengo e Cruzeiro, Santos e Vasco e Vitória e Palmeiras. Já na quinta-feira, 8h, o Atlético Mineiro enfrenta o Atlético de Goiás e a Chapecoense joga fora de casa contra o time do São Paulo. O complemento da rodada será às 9h com a partida entre Fluminense e Coritiba. Vamos então acompanhar alguns gols da rodada, especialmente dos jogos que aconteceram no último sábado. O São Paulo foi ao Serra Dourada enfrentar o Atlético Goianiense e garantiu os 3 pontos com o gol de Hernanes, 1-0. Botafogo e Fluminense fizeram o clássico carioca da rodada no estádio Newton Santos. No comecinho do jogo, o Fluminense errou na saída de bola e Marcos Vinícius marcou, 1-0. O Flu empatou com Marcos Júnior e virou com Matheus Alessandro. Fluminense 2, Botafogo 1. Mais cedo, o Santos ultrapassou o Palmeiras e assumiu a 2ª colocação do brasileiro com uma vitória sobre o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Arthur Gomes fez o primeiro, Fred de cabeça empatou. David Braz também usou a cabeça para colocar o Santos novamente em vantagem. E Ricardo Oliveira fechou o marcador, 3-1. Pela Série B, o Figueirense venceu mais uma e está se afastando cada vez mais da zona de rebaixamento. Veja como foi a rodada, acompanhe. A rodada da Série B começou na terça-feira com o empate entre Goiás e Criciúma em 1-1 e a derrota do Paraná em casa para o Oeste por 2-1. Na sexta-feira, Internacional e CRB empataram em 0-0. O Juventude derrotou o Ceará por 1-0. O ABC perdeu em casa para a Luverdense também pelo placar de 1-0. Paysandu e Vila Nova ficaram no empate em 1-1. No sábado, o Figueirense fez 2-0 no Brasil de Pelotas. O Boa Esporte foi derrotado pelo Londrina por 1-0. O Guarani também foi superado pelo placar de 1-0 pela equipe do América Mineiro. E no complemento da rodada, o Santa Cruz perdeu para o Náutico por 3-2. O Inter lidera a Série B com 62 pontos, seguido pelo América Mineiro, que tem 60. O Ceará é o terceiro com 58 pontos e o Paraná fecha o G4 com 56. Depois aparece o Oeste com 55 pontos. O Vila Nova tem 52. Londrina e Juventude têm 49 pontos cada. Goiás e Criciúma, 43. Paysandu e Figueirense têm 42 pontos cada. O Boa Esporte tem 40. Brasil de Pelotas, Guarani e CRB têm 39 pontos. Na zona do rebaixamento, a Luverdense também tem 39 pontos, o Santa Cruz 32, o Náutico tem 31 e o ABC é o lanterna com 28 pontos conquistados.
A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa nesta segunda-feira com uma partida. 8 horas da noite, a Luverdense recebe o Internacional. Amanhã, terça-feira, às 7h15, tem América Mineiro e ABC, Criciúma e Boa Esporte e Vila Nova e Santa Cruz. Já às 8h30, o Brasil de Pelotas recebe o Paraná, o Londrina pega o Goiás, o Náutico recebe o Paysandu e o Oeste enfrenta o Figueirense. No complemento da rodada, o Ceará joga contra o Guarani e o CRB pega o Juventude. As duas partidas estão marcadas para as 9h30 da noite. Esporte Amador terminou em Balneário Camboriú mais uma edição do GBEC, os Jogos Escolares aqui de Balneário Camboriú. Os campeões de cada categoria foram divulgados, hein? Na categoria Mirim, quem levou a melhor foi o Tomás Francisco Garcia. Já no infantil, Energia levantou o caneco, enquanto que no juvenil, o campeão foi a equipe do Unificado. No total, 30 escolas participaram do evento que durou 15 dias. Não sarei que logo depois do intervalo tem mais informações do esporte para você. Fica ligado, porque nós voltamos dentro de instantes. Estamos de volta com o Panorama Esportivo. As autoridades de Nova York decidiram manter a tradicional maratona, mesmo com o recente atentado que tirou a vida de 8 pessoas. A prova foi realizada ontem. Os nova-iorquinos demonstraram resistência às ameaças terroristas neste domingo durante a mais famosa maratona do mundo. A corrida foi disputada sob rígidas medidas de segurança 5 dias após o primeiro atentado com mortes na cidade, desde 11 de setembro de 2001. Nova York reforçou a segurança para a corrida, estacionando caminhões de areia para evitar ataques com veículos, colocando policiais extras nos telhados e mobilizando unidades contra franco-atiradores. Centenas de oficiais uniformizados fizeram a segurança ao longo da rota enquanto agentes à paisana se misturavam à multidão de espectadores. Em uma entrevista transmitida neste domingo, quando começou sua viagem pela Ásia, o presidente Donald Trump insistiu que os americanos não precisam aceitar o terrorismo como inevitável. Mas a ideia de uma possível ameaça era constante em Nova York. No Central Park, local da linha de chegada, organizadores pediam que os maratonistas ficassem atentos o tempo todo. Mais de 50 mil participantes dos Estados Unidos e de vários países e 2,5 milhões de espectadores eram esperados nas ruas da cidade para a maratona. O queniano Geoffrey Kamworor venceu a prova com tempo de 2 horas, 10 minutos e 53 segundos. Entre as mulheres, a atleta Shalane Flanagan foi a primeira americana a vencer a Maratona de Nova York desde 1977. Ela percorreu os 42 quilômetros em 2 horas, 26 minutos e 53 segundos. Começou na noite da última sexta-feira o JASC, os Jogos Abertos de Santa Catarina. E após o encerramento já de algumas modalidades, Itajaí lidera o quadro geral com 51 pontos. São José é quem aparece em segundo lugar com 4 pontos a menos. E Blumenau é o terceiro com 24. Já Balneário Camboriú teve no atletismo as primeiras medalhas conquistadas. Foram até agora 6, sendo 2 de ouro, 1 de prata e 3 medalhas de bronze. Entre as medalhistas, destaque para Anne Debassi, que é a atual campeã brasileira, que manteve o título de mulher mais rápida de Santa Catarina, repetindo o feito de 2015. Ela venceu a prova dos 100 metros rasos e ficou com a medalha de ouro. A nossa dica de hoje do Cine Esporte é de um filme francês que retrata uma travessia do Canal da Mancha. Vamos ver. Bilal, 17 anos, é curdo e deixou o Iraque depois da sua namorada ter emigrado para o Reino Unido. Neste filme de Philippe Laurier, ele vive uma aventura pela Europa, só para voltar a vê-la. Mas no norte da França, a caminhada chegou abruptamente ao fim. Bilal e Mina estão separados pelo Canal da Mancha, o mais movimentado do mundo. O jovem é obrigado a conviver com a dura realidade dos imigrantes ilegais na Europa, além de ter que lidar com o preconceito, o medo e a injustiça. Bilal decide então treinar ininterruptamente nas piscinas para adquirir condicionamento físico. Lá, conhece Simon, uma espécie de treinador salvador, que lhe ensina o nado crawl, depois do jovem lhe confidenciar o seu plano e a coragem para atravessar o canal.
E rola de hoje até a próxima quarta-feira o torneio Sul-Sudeste, que é classificatório para o Campeonato Brasileiro de Boxe, aqui em Balneário Camboriú, hein? São 6 estados que estão na disputa: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e também Espírito Santo. As lutas acontecem no ginásio do bairro das Nações, sempre a partir das 15 horas. O verão chegando, todo mundo quer perder aquela gordurinha que tem modificado o corpo e quer economizar, né, o dinheiro da academia. Mas então a opção é correr ou pedalar. Mas será que o ideal é escolher entre as duas atividades ou fazer as duas durante a semana? Correr ou pedalar? A primeira resposta é fácil. O que te der mais prazer. Eu faço os dois, mas correr é mais gostoso. Correr, com certeza. Por quê? É uma sensação quase de meditação depois da corrida, assim. Prefiro pedalar, que é mais gostoso. Mas se além de endorfina, o hormônio do prazer, você busca também perder peso, por exemplo, será que chega mais rápido quem vai de bike ou de tênis? As duas atividades irão contribuir para o emagrecimento. A corrida vai ter um pouquinho mais de gasto energético. E para ter condicionamento físico, ou seja, para ter um corpo funcionando bem do ponto de vista muscular e metabólico, qual o melhor esporte? As duas irão contribuir para a melhora cardiorrespiratória. Ainda está difícil decidir? Então vamos falar das limitações ou dos problemas que a corrida e o ciclismo podem provocar. Para pedalar, claro, você precisa de uma bicicleta e precisa também manter todas as suas engrenagens e pneus em ordem, como se fosse um carro. E tem ainda o risco de ser assaltado se deixar a bike na rua. Já para correr, é indispensável ter um bom tênis, que seja confortável, mas principalmente que tenha um ótimo sistema de amortecimento. Se não... Tornozelo, joelho, quadril e coluna vertebral. Então, se a pessoa começar a utilizar um tênis inadequado, são as articulações que ela com certeza ela vai começar a sentir. Continua em dúvida? Bobagem! Pratique um pouco dos dois. Sua saúde vai agradecer. E por falar em saúde, antes de começar qualquer atividade física, é importante fazer uma avaliação médica. Principalmente depois dos 30 anos. E ter consciência que ela pode se exercitar. Estou apto a fazer atividade física, buscar a orientação de um profissional de educação física. Então esse profissional de educação física ele vai fazer uma avaliação física e vai direcionar o treinamento dessa pessoa. Meus amigos do esporte, hoje era isso. Fiquem na sequência com o Panorama Geral. Tá chegando Joaquim Lacerda. Um grande abraço para você.